Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viver em Fé, eu sou o Rafael Ribeiro e nós estamos numa jornada falando sobre arrependimento de acordo com as escrituras sagradas. Eu já mostrei nos vídeos anteriores que arrependimento, a palavra metanoia, significa mudança de mente. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te encorajo a assistir os vídeos anteriores para que você fique bem inteirado sobre o que nós estamos falando. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre como devemos pensar corretamente, né? Como devemos ajustar nossos pensamentos da maneira correta, pensar de acordo com o que a Bíblia diz, né? Que nós somos. Eu gosto muito dessa frase, eu uso muito isso nas minhas ministrações, né? Que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Estou até com uma camisa aqui que ela diz isso, esse dizer, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Por quê? Porque Provérbios 23:7 vai dizer que como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, como o homem imagina por dentro, interiormente, assim ele é. Eu já mostrei também nos vídeos anteriores que pensamentos geram atitudes, atitudes formam um comportamento que também mostra o caráter e o caráter diz quem nós somos. Então, se eu penso da maneira incorreta, se eu tenho uma visão errada de quem eu sou, eu vou agir de forma errada, né? Eu vou dar um exemplo muito básico. É muito comum a gente escutar nesse meio cristão uma pessoa falando assim: eu sou um pobre, miserável pecador. Mas como é que eu posso me imaginar como um pobre, miserável pecador se a Bíblia diz que eu sou filho amado, que eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus? A Bíblia fala que eu sou justiça de Deus, né? A Bíblia fala que não há condenação para os filhos de Deus e muito mais coisas. Então, veja, há um conflito, né? Como é que eu posso ser um pobre e miserável? Eu não estou dizendo de dinheiro somente. Eu estou falando de atitudes, de comportamento, de posicionamento, de pensamentos. Se eu sou um pobre e miserável, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, então vai haver um conflito. Se eu me vejo na minha alma, por dentro, né, um pobre e um miserável, um pecador, eu vou agir como um pecador, como um pobre e um miserável. Então eu vou estar caindo e recaindo dos mesmos pecados e não vou conseguir viver aquilo que Deus quer que eu viva. Então, primeiro, eu tenho que mudar a minha mente, né? Como está escrito lá em Romanos 12, no vídeo anterior nós falamos sobre isso, né? Que eu tenho que mudar a minha maneira de pensar para que eu experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja, o que Deus preparou para nós? Coisas grandes que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu. Entende? Romanos 8:28 vai dizer que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. E Salmo 139, verso 17 vai dizer: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito a Deus, é impossível enumerá-los. Então eu trouxe esses versículos para mostrar para vocês que Deus pensa, né, os desejos, a vontade de Deus para a nossa vida são coisas grandes. Veja, se Deus é o nosso Pai Celestial, Ele quer o nosso melhor. Qual o pai que deseja coisas ruins para os seus filhos? Qual o pai que fica feliz com o filho doente, com o filho quebrado, né? Todo pai que eu saiba, um pai normal, ele quer que o filho seja bem sucedido, que o filho vá bem na vida, que o filho fique, né, bem financeiramente, fique saudável. E Deus é a mesma coisa, foi Jesus que falou isso. Jesus falou assim: vocês sendo maus, sabem dar, né, e querem dar as melhores coisas aos seus filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, que está no céu, vos dará as melhores coisas. É lógico, isso tem muita lógica isso, né? Se nós queremos o melhor dos nossos filhos aqui, eu tenho 3 filhos, eu quero o melhor dos meus filhos, muito mais o nosso Pai que está no céu. Amém? E veja, aquela passagem onde Jesus, né, depois de ser batizado no Rio Jordão, quando ele sai das águas, a Bíblia fala que os céus se abrem e vê uma voz lá do céu que diz assim: ali está o meu filho, que tem grande orgulho. Quando você vai no livro de Jó, no capítulo 1, Deus fala assim: ali está meu servo Jó, em quem eu tenho grande orgulho. Então veja bem,
A Bíblia fala que nós somos amados por Deus, nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Né? Deus amou, Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que é Jesus Cristo, para nos salvar, para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa comunhão com Ele, para Ele poder nos abençoar de forma plena, como Jesus disse, eu venho da vida e vida plena, abundante para vocês. Então pense corretamente. Como você pensa, como você se imagina, quando você imagina na sua alma aqui dentro, assim você é. Pense como Deus pensa, alinhe os seus pensamentos. Mude sua mente, metanoia, mude sua mente e seja abençoado na prática da palavra.